Bom dia, nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 14, de 16 a 24. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus, na noite em que foi traído, além de celebrar a ceia, de instituir o sacramento da ceia do Senhor, lavou os pés aos discípulos e começou também a fazer algumas declarações importantes. Judas Iscariotes saiu para entregar a Jesus, para negociar a entrega de Jesus, e ele está agora lidando com aqueles 11. E ele faz declarações importantes. A primeira deles é que eles não ficaram órfãos, não ficaram sozinhos, mas Jesus iria mandar o Consolador, que, aliás, quando lemos o Evangelho, o livro de Atos, nós vemos que poucos dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus, ele enviou o seu Espírito para estar com os discípulos. Jesus diz o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Nós também não vemos o Espírito, mas o conhecemos. Jesus diz, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito que iria descer no dia de Pentecostes, iria descer para habitar os discípulos, aqueles que creem em Jesus. Jesus continua, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É lógico que Jesus aqui anuncia a sua segunda vinda, mas está especificamente falando da vinda do Espírito Santo. E ele diz, ainda mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Jesus iria ressuscitar e os discípulos o veriam, os apóstolos o veriam, mas o mundo não o veria. Jesus continua dizendo, vós me conheceis, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu também em vós. Está falando de uma comunhão espiritual maravilhosa, que nós experimentamos essa comunhão com Jesus através do seu Espírito e com o Pai, porque o Espírito veio morar em nós. E como é que se conhece alguém que crê em Jesus, que o ama? É pela obediência, não é? Jesus disse que aquele que me ama será amado por meu Pai. E Jesus então disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aquele que ama Jesus é aquele que guarda a sua palavra, que procura conhecê-la e que coloca em prática na sua vida. E a promessa de Jesus, e meu Pai também o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Logicamente, Jesus estava novamente falando sobre a vinda do Espírito Santo para morar nos crentes. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. É assim que nós conhecemos quem é de Jesus de fato e quem não é de Jesus. Mesmo que fale que ama Jesus, que é de Jesus, mas se não guarda a palavra de Jesus, não é dele. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas de meu Pai, do Pai que me enviou. E então Jesus está sempre nos remetendo ao Pai que o enviou. Deus abençoe sua vida.